Fala fera, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio dos Sons da Aprovação. Eu sou Juan Reis e no episódio de hoje vamos falar sobre migrações. Sons da Aprovação, o podcast do Vai Cair no Enem. Migrações é um dos assuntos que caem no Enem e significa o deslocamento de pessoas pelo espaço geográfico. Esse processo acontece por diversos fatores. Para te explicar melhor sobre esse assunto, convidamos o professor de Geografia, Charleton Soares. Fala aí, professor! E aí, ferinha, tudo bom? Tudo certo? Meu nome é Charleton Soares, sou professor de Geografia e eu estou hoje no podcast para a gente conversar, falar um pouquinho sobre migrações, né? E migrações é um assunto que traz um pensamento de mudança, né? Traz uma ideia de mudança, sair da zona de conforto ou ir, né? Buscar uma zona de conforto. Porque quando a gente sai de algum lugar é porque a gente tem uma repulsa por aquele lugar, né? Ou outro lugar nos atrai. Quando a gente fala de imigração, a gente tem sempre mudanças acontecendo. Então, quando a gente tem a palavra emigração é de exit, saída. Uma pessoa está saindo de um lugar para o outro, né? O brasileiro, por exemplo, quando sai para morar no Canadá, ele é um emigrante no Brasil, ele está saindo do Brasil. Já esse mesmo personagem, quando ele entra no Canadá, ele é um imigrante. Ele está entrando no lugar. Então, quando a gente fala de imigração, a gente fala de mudança e tem causas, né? E também temos consequências das mudanças, das migrações. Quando a gente sai de algum lugar, por que a gente sai daquele lugar? Tem alguma coisa que vai expulsar a gente de lá. Geralmente o que expulsa as populações seria crise de fome, guerras ou instabilidades políticas, perseguições religiosas. Tudo isso faz com que uma certa população saia de um determinado lugar e vá para qualquer outro lugar que aceite aquela religião, que tenha uma estabilidade política, que não tenha sucessivas crises de fome, econômicas e etc. É preciso que a gente entenda a forma de repulsão. Quando no Brasil a gente estaria passando por um processo de transformação urbana, né, a partir da década de 50, com a abertura das nossas indústrias para as indústrias internacionais, principalmente as multinacionais dos automóveis, né, a gente vai ter algumas cidades sendo atrativos. Então, a grande parte da migração no Brasil não foi por conta da repulsa de algumas regiões, apesar de nós termos, sim, regiões com repulsas populacionais. Quando a gente fala de sertão, a região sertaneja é uma região difícil de se morar. Claro que tem seus benefícios, tem a paisagem que é exuberante, mas a população ela não tem acesso às coisas, aos recursos que uma certa população precisa ter de forma fácil, principalmente das cidades, né, das regiões mais distantes dos grandes centros. Assim também é a Amazônia, tanto que o Milton Santos, né, geógrafo brasileiro, ele vai dizer que tanto o sertão nordestino quanto a Amazônia, né, do norte seriam regiões opacas, regiões sem luz, porque não seria uma região de desenvolvimento técnico, científico e informacional. Então, mesmo a gente tendo esses vazios demográficos, essas regiões opacas, a gente não tem grandes razões de repulsão, mas tivemos durante a história grandes razões de atrações populacionais. Quando a cidade de São Paulo recebeu essas indústrias novas, né, a gente vai ter grandes famílias, né, famílias grandes, nordestinos em certa parte, indo para São Paulo. E a gente pode dizer que foram os nordestinos que construíram a cidade de São Paulo. Inclusive, tem um dia específico para esse orgulho nordestino, que aí, nesse caso, já seria um outro episódio. Então, a gente percebe que as pessoas do Nordeste saíram da sua região e foram para o Sudeste, focando a região de São Paulo, focando a cidade de São Paulo. Assim também aconteceu com a construção de Brasília.
Muitas pessoas saíram, né, de algumas regiões do Brasil em direção ao centro do país. Isso por conta da facilidade de encontrar terras, até porque naquele momento a região centro-oeste seria uma região que o governo gostaria que fosse aproveitada, né? E quando se fala de aproveitamento, a gente está falando aí de considerações urbanas. Por isso também que Brasília foi construída ali, para ser um atrativo, para que ali aquela região ela possa ser também ocupada, né? Tanto que naquele momento a gente vai ter terras ali mais baratas, né, em comparação com terras de outras regiões do nosso país. Então a gente vai ter algumas migrações no nosso país que vão impulsionar a urbanização de algumas regiões. São Paulo, Brasília, mas a gente também vai ter a migração para a extração de borracha no norte do Brasil, onde grande parte dos trabalhadores, tanto do Sudeste quanto do Nordeste, se deslocaram em direção ao norte para a extração do látex. Lembrando que o látex é como se fosse o leite, né? A seiva da planta seringueira na Amazônia. E a seringueira é a planta principal da grande floresta amazônica. Então, tivemos aí pelo menos 2 ciclos bons de borracha que atraíram as pessoas, né, para a região norte do nosso país. E na década de 90, que a gente pode dizer que seria a grande migração interna que nós tivemos, foi a migração de retorno. Por quê? As pessoas elas acabaram entendendo que não seria necessário ir para São Paulo para trabalhar, né? Quando se tem a retirada das pessoas da região Nordeste em direção aos grandes centros, seria muito mais por conta da mecanização do campo. Então a própria máquina que fazia trabalho de 10 trabalhadores estavam ali e um só trabalhador seria necessário para mover aquela máquina. Então os outros 9 ficaram sem emprego e tiveram que procurar nas fábricas, nas montadoras de São Paulo, oportunidades. E quando a gente olha para a migração de retorno, a gente entende que o grande fascínio dessa migração é que eu estou voltando para casa, estou voltando, exemplo, né, para o Nordeste, e lá tem empresas, lá tem indústrias, lá tem montadoras, lá tem emprego para mim. Então, hoje a gente pode dizer que você não faz uma migração para São Paulo focando aqui não tem oportunidade de trabalho, né? Claro que a gente sabe que o mercado de trabalho na cidade de São Paulo é absurdo. Tudo que acontece na cidade de São Paulo é gigante. Mas a gente tem polos industriais no Nordeste, polos petroquímicos no Nordeste, montadores de automóveis, né? Fora polos de saúde, né? Polos médicos. Então, a gente tem uma grande quantidade de diversidade de empregos que não precisa mais a migração acontecer nessa conjuntura, né? Sair de uma região para procurar um emprego em outra região. Então, fica aqui minha colaboração para hoje, tá? Lembra que imigração é um importante tema para o Enem, então se liga aí para essa dica aí, vai estudando, vai lendo, quanto mais ler, melhor para tu, tá bom? Abraço, até mais, tchau, tchau. Obrigado, professor, e obrigado também a você, fera, que está aqui nos ouvindo. Se liga que na próxima semana tem mais conteúdo para você mandar bem na prova do Enem. Até mais! Sons da Aprovação, o podcast do Vai Cair no Enem.